Olá pessoal, meu nome é Antonieta e hoje nós vamos falar um pouco sobre o início do balé clássico e, claro, um pouquinho mais de Luís XIV, essa figura da história. Então, gente, antes de começar, vou pedir, lógico, para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho e dar o seu like. Esta série é uma pequena série da história da dança no mundo e na igreja. Então, se você não pegou os outros capítulos, vai lá e segue. Esse é o nono, capítulo de número 9. Então, a gente está conversando sobre o início, a dança primitiva, os hebreus, os romanos, tem um pouquinho de tudo. E hoje nós vamos falar sobre a dança clássica, como começou. Tudo começou com um nome, Charles Louis. E como nós falamos já no capítulo anterior, nessa época, é a época da corte, a dança e o teatro cresceu muito. E a dança clássica aqui, Luís, ele começou, tudo que acontecia, os balés da corte, ele tinha o dedinho dele ali. Principalmente porque Luís XIV queria ver perfeição. Então foi trabalhado o corpo mesmo, a perfeição dos movimentos, e aí começou uma super profissionalização dos bailarinos. Então, usando alguns passos, algum jeitinho do que tinha na corte, ele começou a inventar os passos do balé, inclusive as 5 posições. E aí vem os passos que a gente conhece, né, como pas de bourrée, o grand jeté, outros passos que o pessoal que faz balé conhece. Quem não faz balé, esses são passos, nome de passos para o balé. E com isso ele começou a escrever o balé. Ele começou a procurar um jeito de trabalhar o corpo do bailarino para que a postura dele fosse de uma maneira, o eixo do corpo tivesse de uma maneira tanto igual como quando ele estivesse em movimento, como quando ele estivesse parado. Aí apareceu outro, que era Molière. Vocês já devem ter escutado nele. Molière era um produtor de teatro, e aí ele começou a usar a dança nas peças dele, que a maioria eram comédias. Molière, ele rompeu com aquela coisa de usar nos balés os mitos gregos, né? A mitologia, usar eram os personagens antes. E ele começou a usar a vida atual, como é nas comédias, usam-se nas comédias hoje em dia, ele começou a contar as histórias. Então, se antes a dança era para enfeitar os enredos, com Molière ela se tornou algo especial. E tinha nessa época também Jean-Baptiste Lully, que era um parceiro dele, coreógrafo também. E com o tempo eles acabaram se separando, e Lully começou a produzir os espetáculos dele e deixou a dança também, de novo, voltou para aquela voltada para a corte, aquela coisa meio monótona, sem emoção de novo, né? E daí apareceu a primeira mulher a dançar. A primeira mulher conhecida a dançar sozinha. Porque, sim, gente, porque até então todos os balés eram só homens que dançavam. Então os homens representavam os homens e representavam as mulheres também. As mulheres não dançavam. E aí apareceu a senhorita La Fontaine. E ela era conhecida como a rainha da dança. E hoje eu quero colocar algumas curiosidades para vocês, principalmente sobre o figurino, que eu acho fantástico, né? Porque aquelas roupas que elas usavam eram muito, muito, muito pesadas, né? E vocês imaginam, para dar um salto, como que era? Era impossível dar um salto com toda aquela roupa, então eles usavam as máquinas para ajudar as pessoas, um guindaste, né? Para levantar a bailarina, para dar um salto. E a primeira bailarina que ousou a dar um salto se chamava Camargo.
E ela foi um escândalo, porque ela fez diminuírem a saia dela algumas polegadas e acabou aparecendo os pés. E aquilo foi um escândalo. E aí continua essa batalha da roupa pesada, e aí veio a Revolução Francesa. Logo depois da Revolução Francesa, um figurinista da Ópera de Paris resolveu colocar a malha. E aí apareceu a malha. E o Papa deixou que os bailarinos começassem a usar a malha para que a gente pudesse ver o corpo das pessoas melhor, desde que não usassem a cor da carne, que é o bege, lógico, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o ópera balé, né? Que aí já vai para mais um passo para a evolução. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma pergunta sobre qualquer coisa que vocês queiram saber, deixem suas perguntas, porque aqui eu estou fazendo o máximo para compactar e para resumir, para que seja rápido, né? Então, um abraço para vocês, tenham uma ótima semana e até o próximo capítulo 9. Não, 10.